Graças a Deus é que nos dá a vitória. Aqui estamos nós para a nossa live. Eita glória! Um dia aqui de frio, mais uma vez na cidade de Curitiba. Hoje a nossa meditação é Ezequiel 18:32, que fala assim: porquanto não tenho nenhum prazer na morte de quem quer que seja, afirma o Senhor Deus, convertei-vos e vivei. Está aí a resposta. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Por que Ezequiel profetizou isto? É porque havia um adágio popular naquele tempo ali em Israel que dizia o seguinte: os pais comem uvas verdes, mas os dentes dos filhos é que ficam embotados. Deus proibiu deles falar esse adágio, porque era o seguinte: os pais comiam uva verde, os dentes dos filhos ficavam embotados. O que era isso? Os pais pecavam e os filhos é que pagavam o preço. Existe muito esse negócio hoje em dia, né? Alguém sofre, foi o pai, foi o pai. Os próprios discípulos de Jesus, a gente vê no Evangelho de João, tinha lá alguém enfermo, alguém paralítico, e eles perguntam: mestre, quem foi que pecou, ele ou o pai dele? Quando Jesus diz: não, nem o papai dele pecou e nem ele está assim para que seja manifestado nele a minha glória. E aqui em Ezequiel, então, havia esse adágio: ó, o pai come a uva verde, mas é o dente do filho que vai ficar verde. Ou seja, o pai pecou e o filho é que vai pagar o erro. Não. Então Deus ali os proíbe de falar isso. E Ezequiel explica esse detalhe: se o pai era ladrão, se o pai era roubava, se o pai era adúltero, se o pai desrespeitava as mulheres, se o pai era criminoso, se o pai emprestava dinheiro com abuso, juro abusivo, ele é que iria morrer. Ele é que iria pagar para os seus pecados, pelos seus pecados. Certo? Se o pai fosse um homem justo e o filho é que fizesse tudo errado, o filho é que iria pagar o preço, é que iria morrer. Mas ele fala que se o pai fosse injusto, mas o filho andasse na presença de Deus, ele não morreria. Então, meu querido, minha querida, você que está ouvindo essa palavra, saiba disso. Deus não se agrada da morte de ninguém. Existe aquele negócio, né? Foi Deus que pôs a mão, foi Deus que levou, foi Deus que matou. Não. A palavra de Deus aqui, Ezequiel deixa claro: Deus não se agrada da morte de ninguém. E ele diz: convertei-vos a mim. Meu querido, minha querida, é isso que Deus quer, que o homem se converta a ele, independente da cor da pele, independente da opção sexual, independente da religião, independente da família que você nasceu. O que Deus quer é isso: se converta ao Senhor. Amém? A Bíblia é clara: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, coloque isso no seu coração: Deus não se agrada da morte de ninguém, mas Ele faz o convite: convertei-vos a mim. Vamos orar? Querido Deus e Pai, autor de nossa fé, graças te dou pelo dia que o Senhor fez. Que quem ouvir essa palavra venha a ser abençoado, que possa se converter, que possa se voltar para ti, que possa andar nos seus caminhos, em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra traga calma a cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe você poderosamente. Veja como está a sua vida, seu caminho. Se converta ao Senhor e guarde essa palavra: Deus não se agrada da morte de ninguém. E que o amor de Deus Pai,
a graça do Senhor Jesus, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos vós hoje e sempre. Um beijo no teu coração e viva Cristo.